Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco. Alguém aqui já me conhece? Levanta a mão. Pronto, então se só tem minha irmã, rapidamente apresentar-me-ei. Sou Bruno Mosman, natural da cidade de Osasco, bairro Viliar, mas estou até hoje. Nasci no ano de 1981, este ano completo 45 anos, lá em setembro. Ano esse em que Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Pergunto, ganhou para o mundo de nós, os encarnados material? Não ganhou, mas ganhou para o universo, porque cumpriu a sua obrigação reencarnatória, o seu projeto até o ano de 2002, com seus 92 anos de idade. Espírita, como nós temos o hábito de dizer desde berço, lá do núcleo assistencial espírita, paz, amor e fraternidade, neste mesmo bairro que acabei de citar, no campo das exposições evangélicas, estou praticamente desde fevereiro do ano de 2024, assim, computando-se 2 anos e 3 meses já completos. No final, convidá-los inclusive para que se inscrevam em meu canal no YouTube, que nós estamos aqui também fazendo esta gravação. Mais de 250 exposições evangélicas já concluídas nas diversas casas aqui na capital de São Paulo. E assim vamos buscando nos ajudar a crescer, darmos as mãos espirituais para que sejamos pessoas melhores, habitemos um mundo melhor. Eis o grande desafio, caríssimos, a qual busco eu e os que se comprometeram a estar comigo nesta atual encarnação, levar aos queridos irmãos e irmãs, como também para mim ou para quem aqui esteja. Lembro que a irmã falou que no próximo trabalho aqui nós teremos o Robson Vale, cantor. Robson Vale é meu vizinho, pai. Mora na Vila e ela também, do lado do pronto-socorro espiritual Pais e Filhos. Uma casa espírita também ali no bairro da Vigueira, divisa com a Vila Campesina. E assim sendo, vou convidá-los, caríssimos, já que vocês já estão me conhecendo, pelo menos no mínimo, nestes momentos iniciais, para que trabalhemos com o tema que vem ao encontro da proposta que nós estamos buscando construir, para que, quem sabe, em breve consigamos o contato, como dizia Chico Xavier, de lá para cá. O telefone toca de lá para cá, de algum ente querido nosso, de algum amigo, que seja, para a 4ª dimensão, o mundo espiritual, para a nossa, a 3ª dimensão, a fisicalidade, a material. E o tema, caríssimos, que gostaria de, a partir desse momento, convidá-los a uma reflexão, está intitulado Na Condição de Paciência na Dor, Tempo de Deus no Processo de Luto. E sim, quando nós trabalhamos com um tema, nas casas espíritas, gosto de atrelá-lo a uma das obras da codificação kardeciana. Assim sendo, embasar-me-ei na 3ª obra, conhecida por nós por Evangelho segundo o Espiritismo, publicada lá em sua primeira edição, nos idos de abril do ano de 1864. Estaremos com o capítulo 9 e itens 7. Pelas instruções dos amigos espirituais. Qual é o título do capítulo, caríssimos? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, com esse título, paciência na dor física, na dor moral, na dor consciencial, como nós devemos trabalhar esse tempo que não é nosso, de seres encarnados. Século XXI, 3º milênio, final de provas e expiações, mas sim o tempo de Deus para que saibamos, no momento exato, agirmos de uma forma mais assertiva para todos que estejam ao nosso redor, felicitando ainda os que nós não estamos enxergando neste momento, os nossos parentes desta encarnação ou das pretéritas, porque somos viajantes do universo. Quantas centenas, para não dizer milhares de encarnações nós já tivemos só no reino nominal. Não estou falando nem do princípio inteligente que havia criado por Deus, simples e ignorante, que necessariamente tem que ali habitar e experienciar no reino mineral, para depois um dia passar para o reino vegetal, outros tempos mais passaram para o animalzinho querido de cada um de nós, e enfim cheguemos ao reino nominal. É esse o tema e a proposta que gostaria, com a ajuda dos amigos espirituais, buscar desenvolver com os caríssimos irmãos e irmãs neste prezado momento. Assim sendo, caríssimos, vejamos que este tema nos convida a uma jornada de cura e aceitação dos desígnios de Deus. É o abandonar a pressa, acolher o sofrimento sem julgamentos e confiar que a dor é ressignificada a
através do tempo e do propósito divino. Olha, acabou de vir na minha mente, se veio porque eu tenho que falar. Bem, eu disse, vou fazer 45 anos. A minha irmã, esse ano, faria 43. É a mais nova, somos em 3 em casa. 11 anos tratando do câncer. Na região do útero, subiu para o pulmão, já doença da terceira dimensão. Faz um ano agora que ela desencarnou. É fácil caríssimos? Ah, não é. Principalmente quem vive entre 4 paredes. Projeto de vida que ela tinha, não tinha nada. Nunca teve uma dorzinha de cabeça. Às vezes suava só a mão dela, antes de vir essa doença. Mas tudo é uma programação reencarnatória, tudo é uma ressignificação da nossa objetividade em aqui estarmos. De onde eu vim, caríssimos? Nós. O que eu estou fazendo aqui na atual encarnação e onde eu almejo, desejo, estou construindo estar a posteriori por meio dos meus esforços individuais, de baixo para cima e de dentro para fora, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, dando apenas e somente satisfação aos nossos queridos mentores individuais, porque eles são o elo mesmo de quem? De Deus, da fonte criadora. Assim sendo, caríssimos, vamos a convite desse slide inicial ressignificar os nossos dias, fazer com que essa passagem de nossos parentes, independentemente do tempo que ela já veio, desde esta separação de dimensionalidade, ela não venha a empatar a nossa programação reencarnatória, muito pelo contrário. Aos caríssimos que têm o hábito de estudar as obras de André Luiz, por Chico Xavier, ou do Espírito Emmanuel, que foi o seu mentor, também por Chico Xavier, vão compreender que, toda vez que esforçarmos para que cumpramos a obrigação de sermos bons, fraternos, caridosos, eis que eles estarão felicitando-se pelos nossos esforços em estarmos reconstruindo-nos diariamente. A reforma íntima, o melhor orai e vigiai. Ah, então quer dizer, Bruno, que toda vez que eu esforço-me para ser uma pessoa melhor, dentro de casa, nas ruas, com os estranhos, no ambiente profissional, onde quer que nós estejamos, eles estarão conscientes de que precisam continuar as suas caminhadas evolutivas, estudando, trabalhando, até que acoplem-se em um novo corpo físico, feminino, masculino, não importa, caríssimos. O importante é que reencarnemos em qualquer canto deste universo e assim ascendamos em oportunidade evolutiva. É um tópico curto, mas vejamos o leque de informações que aqui poderíamos construir acerca da ressignificação que todos nós devamos empreender em nosso dia a dia. É possível, vamos nos esforçar para tanto, porque é o convite também da cúpula espiritual, aqui no Centro Espírita, Irmãos da Nova Era, a qual estou vindo pela segunda vez na data de hoje. Paciência com amor, vejamos. Em vez de tentar apressar, coloquei sim, entre aspas, o luto ou reprimir o choro, a virtude convida a aceitar o sofrimento como parte natural do amor universal, o amor espiritual que transcende o que é que? Material, provisório, fugitivo, passageiro. É o respeito ao próprio tempo de chorar e entender que a dor não desaparece, não. É um processo, é gradativo, mas transforma-se com o autoconhecimento. E caríssimos, o autoconhecimento vem ou não ao encontro desses nossos comentários iniciais, de afirmar a nós mesmos a cada dia que passa: o que eu estou fazendo aqui está sendo benéfico dentro do contrato existencial que eu mesmo não trem assinou junto aos meus mentores individuais antes de acoplarmos atualmente neste corpo físico. É um ponto de interrogação que sim, bem-aventurados são os que assim já empreendem em seu dia a dia, para que assim transformem-se, reconstruam-se e sejam pessoas melhores. É o exemplo que vai nos transformar-nos em seres melhores, para que vivenciemos e atinjamos o que Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, esses amigos espirituais, tanto nos afirma que já está em seus degraus iniciais a construção do mundo de regeneração. Bem-aventurados somos nós que já estejamos sendo os construtores, os artífices destes alicerces, a qual cabe a nós mesmos os construirmos. Não terceirizemos, tampouco posterguemos para o futuro aquilo que compete a nós empreendermos. Ninguém sabe, caríssimos, quando há de ocorrer o apagar das luzes do
corpo físico, que é o desencarne. Então vamos fazer com que hoje, suponhamos seja o último dia da nossa encarnação, se passarmos e voltarmos amanhã ao nosso corpo físico e espírito e continuarmos a nossa caminhada evolutiva, assim desejemos um dia posterior que ele seja o melhor em todos os aspectos, intelectual, expansão de consciência, como também, consequentemente, moral, caridade e fraternidade. Pelo tamanho físico dessa casa, tenho certeza absoluta que ela tem diversas oportunidades de trabalho, de estudo e de desenvolvimento da moral, da obra social que devamos empreender aos mais necessitados. Então também venha ao encontro dessa proposta que nós devamos construir da paciência em observar que o tempo de Deus, um dia nós teremos capacidade de o entender e o vivenciar no nosso dia a dia. Vamos conseguir. É um esforço diário, não é fácil, caríssimos, mas temos competência para tanto. O tempo de Deus é a confiança espiritual e a entrega. Estão vendo que eu estou destrinchando o tema principal, a qual nós estamos trabalhando lá no nosso slide mestre? A sabedoria divina opera em um ritmo diferente da nossa ansiedade humana. Quem aqui não é ansioso? Que seja 1% levanta a mão. Porque se alguém levantar a mão, eu vou pedir para que vocês mandem essas energias para mim. Já perceberam que o que não falta aqui é ansiedade, né? É um defeito de fábrica. Não só dessa encarnação de anteriores, a qual eu venho tentando lapidar, não é fácil, caríssimos. Não é por isso que aqui estamos dentro desse capítulo 9 e item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ressaltando essa ansiedade humana, quando aqui estamos acoplados em uma materialidade, em um corpo físico, que devamos as trabalhá-las, as potencializá-las, a fazer com que elas tornem-se benéficas onde quer que nós estejamos. Oferecendo amparo para que o coração encontre conforto e esperança, mesmo diante do vazio insuperável. Olha como que são as coisas, caríssimos. Vou dar mais um segredinho, uma fofoquinha do mundo espiritual, tudo bem? Vejam só, ainda que nós não nos recordemos, todo dia quando acordamos, por meio da reencarnação, a qual nós estamos aqui passando neste pesado momento. Afirmo-vos, todas as vezes que nós esforçarmos, como disse há pouco, moral e intelectualmente, diariamente, tá? É uma reconstrução. Quem pode afirmar que nós não estejamos nos reencontrando com um ou mais parentes desta e das outras encarnações, desta ou das muitas outras moradas da casa do Pai, a qual nem o Rabi da Galileia assim afirmou para nós que existe nesse imenso universo? Estou caçando o quadro do Rabi, por isso que eu fico olhando pro lado assim, não estou doido ainda não, tá bom, pessoal? É que eu estou caçando o Rabi. Ó o Rabi aqui, ó. Não foi isso que nos disse, caríssimo? Então somos viajantes do universo, somos eternos aprendizes, alunos, e sempre teremos novas oportunidades de crescimento, de aprendizado, para que saímos um pouquinho do eu, do individual, do singular, para que cresçamos no macro, no coletivo, no todo. E é assim que todos estes que até hoje passaram, ditos baluartes, fizeram em prol da nossa humanidade, que reverberará para a eternidade, de que estejamos com ouvidos de ouvir, olhos de ver o que? Mãos de agir onde quer que nós estejamos. Enfim, no processo do luto. O luto não é um problema a ser resolvido ou algo com prazo de validade. Por isso que eu citei há pouco o caso da minha irmã. Como sei que todos nós temos os nossos casos, por isso que aqui estamos buscando crescer e fazer com que eles cresçam conosco, ainda que em dimensões diferentes. É uma travessia contínua e um processo de absorção dessa perda, dessa separação. Vamos trocar essa palavra porque ninguém perde nada. Somos espíritos eternos, onde o tempo atua não para apagar a saudade, como não apaga-se, mas para dar novo sentido à vida. Afirmo, ou pergunto, um ponto de interrogação, o que eu falei há pouco, não vem no ponto dessa passagem. Dar um novo sentido à vida. Toda vez que eu modifico-me e busco modificar o meio com os meus bons exemplos, os que nós não enxergamos, os ditos parentes, muitos de reencarnações pretéritas, assim estão tranquilos em saber que estamos buscando a nossa evolução. E eles far-se-ão também
esforçados para que busquem reconstruírem-se, para que um dia, também disse isso há pouco, voltem a uma carcaça carnal, um corpo físico, a ferramenta mais ímpar do universo, para que o Espírito lapide-se por meio das sucessivas encarnações, repito, seja no corpo masculino, seja no corpo feminino, não importa, o importante é que sejamos úteis ao universo, universo de oportunidades, de darmos o sentido transcendente à vida física. Pouco mais de 8 bilhões de seres estão encarnados atualmente, caríssimos, e afirmam os irmãos espirituais que existe uma fila, o dobro buscando voltar para esta terceira dimensão, que é o mundo físico. Aí pergunto, devemos ou não dar maior valor em sermos melhores a cada dia que passa? Porque o dia que, e afirmo isso, todos nós assim passaremos por essa situação, tivemos que voltar para lá e pegar essa filazinha, contar se ou não os nossos esforços moral e intelectuais para que não vou dizer furar a fila, porque isso não pode furar a fila, correto, caríssimos, ainda mais nós os cristãos e espíritas, mas por meritocracia consequente que nós mesmos as tenhamos construído na última e em anteriores reencarnações, seja mais séria a nossa volta, porque o universo aguarda-nos em competências por nós já mesmo construídas e outras mais que de forma macro queiramos as construí-las, as distribuí-las, as dividimos-las com os mais necessitados. Foi assim que o homem fez nos seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação neste orbe, este ser que nem é originário deste sistema solar. Concorda, caríssimos? Pouco mais de 2000 anos alguém chegou perto dele em evolução moral e intelectual? Não. Então sim, quando ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém há de vir ao Pai se não for por os seus exemplos aqui empreendidos, disse ainda que quando 2 ou mais estiver reunidos em seu nome, há de ele ali estar. É porque o eixo nós já temos. Agora, construamos a humildade, a simplicidade em dizer: Rabi, quero ir contigo para onde eu tiver que ir, para a eternidade. Ajude-me, ensine-me por meio do duelo que são os meus mentores individuais, que comprometeram-se com cada um de nós para que cresçamos, ascendamos. Mas esses caríssimos mentores individuais não podem fazer por nós. Nunca puderam, não podem, tampouco um dia poderão. Não podem fazer por nós, como os mentores de Jesus, desde lá dos seus caminhos iniciais no reino nominal, também não fizeram por ele. Mas sempre, em todas as épocas da humanidade, em todos os processos evolutivos, sim, nós temos um campo intuitivo destes seres que trabalham para nós. Estamos tendo ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir? É o questionamento que quero que cada um de nós, sem exceção, levemos para os nossos lares, como também os que estão no mundo espiritual, para que reconstruam-se também e deem um novo sentido em suas vidas. Olha as aproximadas 20 obras de André Luiz por Chico Xavier. O que não faltou é estudo e trabalho. Estudo e trabalho. Disse o meigo Rabi, olha, é difícil não citar uma passagem do Rabi, das mais conhecidas, diga-se de passagem. O meu pai trabalha até hoje. Quem é o meu pai? O nosso, a fonte criadora de Deus. Então eu também trabalho. Se o Rabi assim disse, quiçá nós, que estamos ainda no planeta prisão, em final de provas e expiações, segundo nível de estágio evolutivo de Warren, estamos buscando passar para o terceiro mundo de regeneração. Estamos sendo os alicerces, os construtores, os artífices para tanto. É o que estamos buscando desenvolver para que saibamos tratar a paciência na dor, no processo de Deus para com o luto que devemos saber suportar. É o título que nós estamos trabalhando, embasado no capítulo 9, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, caríssimos, a comer a dor, em vez de lutar contra ela, permite que o enlutado renove suas forças e ausência com amor e com esperança, com caridade e fraternidade, sendo útil onde quer que ele esteja. Alguém tem dúvida disso, caríssimos? Todas as imagens, vejamos, a maioria delas já proporcionada por inteligência artificial, já nos dá um embasamento de que sim, enquanto estivermos ao lado de irmãos e irmãs, porque já que o único Pai nós temos, queremos nós ou não, qualquer ser neste universo é o nosso irmão. Porque somos todos criaturas, certo? Então vamos nos ajudar, vamos nos unir espiritualmente. Estes que estão aqui, que nós não enxergamos, esperam isso de nós. Os nossos filhos, parentes, a cúpula espiritual dos irmãos da nova era. Conseguiremos, olhem eles aí, os nossos filhos, parentes, com a ajuda da IA. A doutrina espírita, caríssimos, o Consolador prometido, a terceira revelação, enviado pelo meigo Rabi da Galileia, porque disse sim ele, há pouco mais de 2000 anos atrás,
que rogaria ao Pai que aqui materializasse, e assim o foi nessa terceira revelação. Lá na sua primeira edição, nos idos de 18 de abril de 1857, ela assim veio, caríssimos, aclarar a tormentosa questão da vida, do propósito por nós aqui estamos, já estivemos e ainda lá estaremos, em novas vestimentas carnais, como também do desenlace físico da morte, não da eliminação, correto, caríssimos? Já temos a certeza a respeito disso, da existência e da sobrevivência de todos nós, irmãos espirituais. Bem-aventurados somos todos nós que assim já estejamos pensando e agindo no nosso dia a dia. Sermos muito benéfico para a eternidade todas essas ações, pensamentos e atos concretizados que hoje empreendamos em benefício de nós mesmos. Acreditem, porque também disse o Rabi, disse que várias vezes a gente vai citando oportunidades que aqui nos deixou, dando o que se recebe, façamos, construamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Podemos, não, de forma humilde, repito, dentro de nossas possibilidades, limitações, todos nós temos limitações, mas vamos fazer o que nos compete fazer, como se hoje fosse um último dia, amanhã ou fosse. É assim, a gente vai crescendo, não tenhamos dúvida disso, caríssimos. É o convite agora deste tópico às nossas consciências. Mas como esse tempo passa rápido, irmão, 25 minutos já, não é possível. Alguém pode desligar o relógio aqui, por gentileza? Não, então como não pode, vamos continuar nossa temática. Caríssimos, de permanente no mundo, o físico, o lógico e o espiritual, as duas dimensões da vida, onde o espírito eterno transita por meio de milênios e milênios. Só temos o quê? O espírito, o ser eterno. Este, uma individualização do princípio inteligente do universo, segundo o próprio codificador, o nosso querido irmão imponente Leon Denis Arrivaio, a qual nós conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec. Nós já temos essa informação, caríssimos, a nós que estamos estudando a doutrina dos Espíritos, e os que ainda não tiveram a oportunidade, convido-os para tanto. O Pentateuco são 5 obras transcendentes para a nossa expansão de consciência. Aí depois disso, nós vamos buscando as obras complementares, as aproximadas 500 de Chico Xavier já publicadas, sem falar as mais de 250 publicadas de Divaldo Pereira Franco. O conhecimento é universal e eterno. Esforçarmos-nos, caríssimos, para muito progredir de forma mais séria para o nosso próprio benefício. O convite deste slide agora, com imagem GIF, mostrando o universo que está de portas abertas ou de vasos abertos, aguardando-nos para que ascendamos e busquemos novos patamares evolutivos. A qual esta obra, a qual nós estamos trabalhando, capítulo 3 e 4, progressão da escala dos mundos habitados, afirma-nos que nós todos inexoravelmente as atingiremos. Como, por exemplo, o último nível de estágio evolutivo, o quinto, os mundos celestes e divinos, a qual nós, na condição de criaturas, haveremos de atingir na perfeição relativa que nos aguarda, jamais absoluta, porque somos criaturas, absoluta apenas Deus o Pai, a fonte criadora, pode a obter. É o convite dessa imagem em movimentação em GIF que eu deixo-vos junto com o nosso querido codificador Allan Kardec. E se podemos, vamos aos poucos esforçando-nos para assim atingirmos os nossos objetivos. Caríssimos, lembram que eu disse que o item 7 deste capítulo 9 está atrelado às instruções dos Espíritos? Então são mais informações da falange do Espírito da Verdade do que propriamente do codificador, do próprio Allan Kardec. Assim sendo, um amigo espiritual que não quis adotar um pseudônimo lá no ano de 1862, ou seja, quase 2 anos antes da publicação desta obra do Evangelho, ele veio nos dizer o seguinte, caríssimos, que sejamos pacientes. Pois a paciência também o quê? Caridade para conosco e para com o outro, para os que estejam ao nosso redor. E sim, deveis praticar o que é mesmo cada um de nós? A lei de caridade, de fraternidade, onde quer que nós estejamos, ensinada pelo meio Rabi da Galileia, ali no quadro central, em nosso auditório principal. Enviado, ser mais perfeito que a que passou por Deus. É o que nós estamos falando até o presente momento dentro da temática principal dessa paciência com a dor temporária, provisória, que todos nós, sem exceção, passamos, caríssimos. É o convite de todos esses amigos que querem a nossa felicidade, nossa, os encarnados, e os que nós não divisamos, repito, agora neste momento, na outra dimensão, na espiritual, os ditos desencarnados. Apenas e somente o que nos divide é a dimensão.
mas está tudo certo, faz parte da lei de Deus e cumpramos-as da melhor forma possível para que não atrasemos, porque o Espírito não regride, mas podemos atrasar a nossa ascensão espiritual se estivermos dispersos frente às necessidades de reconstruirmos diariamente na nossa caminhada evolutiva, na nossa programação reencarnatória. Então, assim, lógico, nós devemos exercitar esta paciência conosco mesmo, é o auto perdão, para que estejamos firmes, conscientes de que, bem posto na minha e na nossa atual encarnação, eu estarei sendo útil de uma forma muito mais ampla ao meu semelhante, porque estarei equilibrado e saberei o que eu quero que ele um dia também o faça, como estou tendo, e nós estamos tendo a oportunidade desta expansão de consciência, e lógico também aqui deixo ao fundo a imagem do Meio Abi também pela IA nos auxiliando neste momento. Volta esse querido amigo espiritual nos afirmando que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, aos seus queridos filhos, todos nós. Deus ama a todos, desde o átomo até aquele que tornar-se-á arcanjo um dia no universo. Todos nós um dia tornaremos. Todos nós seremos cristos planetários, co-criadores. Governaremos não só um orbe, mas também um sistema solar, por que não dizer uma galáxia? A Via Láctea, estima-se que atualmente exista de 200 a 400 bilhões de estrelas. Ah, é? E para nós os espíritos, o que são estrelas mesmos? Mundos habitados, dimensões diferentes com constituições físicas também. Haja vista a obra lá da querida irmã que foi mãe biológica de Chico Xavier na sua última encarnação. Maria João de Deus, obra essa psicografada pelo Chico, intitulada Cartas de uma Morta, onde ela teve contato apenas e somente com 3 orbes no nosso sistema solar, demonstrando-nos como é a constituição física dos seres, como também da estrutura física deste orbe. Quem não leu, convido-vos para que leiam. Já li 2, e toda vez que eu tiver a oportunidade, tempo para tanto, haverei de reler, porque é transcendente. Ah, caríssimos, o universo nos aguarda para que aceleremos o nosso processo evolutivo. Foi o convite neste momento, não só nos slides anteriores, como está sendo também agora aqui, desta dor que nós recebemos, provisória para Deus, somos todos nós eleitos para que reconstruamos e auxiliemos aonde quer que nós estejamos. Assim, vem continuando ele dizendo: não vos aflijais, caríssimos, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória de Deus. Porque é uma dor provisória, e a glória de Deus é a oportunidade de avançarmos espiritualmente. Correto? Está tudo certo até o prezado momento, caríssimos? Compreensível o que aqui a codificação e alguns tópicos que eu busquei construir no campo intuitivo proporcionam-nos para que assim estejamos atrelados ao tema principal que nós estamos trabalhando? Sim, então esforcemos-nos para tanto, porque temos capacidade para isso. A dor, seja ela, caríssimos, moral ou até mesmo a física, tem como objetivo não só o resgate de vidas passadas, lógico que não, mas também de nos provar em as suportarmos para que evoluamos. Se pudéssemos, ficaríamos aqui 2 horas, ainda faltaria tempo para que encerrássemos esse tema. Um exemplo é o que mais nós temos a atribuir essas e outras situações no nosso dia a dia quando estamos encarnados. Passamos por uma dor moral, passamos por uma dor física, inconscientemente, sem externar, sem verbalizar a quem quer que seja, nós dizemos a nós mesmos: ah, eu devo ter sido uma praga no passado, fiz muita coisa errada, então agora eu tenho que pagar centil por centil. Que eu não tenho dúvida que o plantio é livre e a colheita é obrigatória, que responderemos sim por pensamentos e atos concretizados, um centil por centil, sim, isso eu não tenho dúvida. Porém, aqui está nos dando uma visão também muito mais ampla acerca de não nos contaminarmos apenas com pensamentos e energias que sejam negativos nesse campo, que pode fazer com que percamos na nossa encarnação. Qual seja? De que, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Suponhamos que todos nós aqui, os encarnados, em esforçarmos, cada um logicamente vai desencarnar daqui a alguns meses, anos, décadas, que seja. Suponhamos que todos nós cumprimos com as nossas obrigações e já temos a oportunidade de reencarnar daqui a algumas décadas ou séculos de volta na Terra, nos estágios ali em aceleração do mundo de regeneração. Beleza, estamos reencarnando daqui a um tempo aqui,
com tudo que nós construímos moral e intelectualmente, pergunto, para que continuemos nessa próxima encarnação, merecendo continuar na Terra, o que nós deveríamos ser? Por meio dos nossos mentores individuais, por meio de Deus, de Jesus, da Rosa Mística de Nazaré, que esteve no nosso capa de trabalho, a Maria de Nazaré, sendo testados, sendo provados. Não basta apenas estar em um degrau evolutivo. Necessário, consequentemente, é permanecermos nele, esforçando-nos para que ascendamos. Moral, intelectualmente, é o que nós estamos dizendo aqui, este tópico. Então não ficamos com apenas um valor negativo, que temos a certeza que muito fizemos de errado e temos que aparar no presente essas arestas. São intransferíveis. Não apenas pensemos por esse lado, mas digamos a nossa consciência. Tomara que todos nós aqui tenhamos esforçados para parar o máximo do que nós não perdemos do passado, para que nesse presente eu esforço-me para que a posteriori do futuro, nas próximas encarnações, eu mereça voltar para a Terra ou em outro mundo de regeneração. Lá eu continue esforçando-me para evoluir, distribuindo benesses e sendo farol a quem esteja ao meu redor por tudo que eu construí, porque não devemos colocar a candeia embaixo do alqueire, ou seja, a luz que nós vamos desenvolvendo moral e intelectualmente não pode ficar apenas e tão somente conosco, em individualidade e seu egoísmo. Tem que transcender ao orbe, tem que transcender as oportunidades onde quer que nós estejamos, manhã, tarde, noite e daqui a pouco, daqui a algumas horas, no mundo espiritual, onde o corpo físico repousa e nós voltamos para a dita erraticidade ao mundo espiritual, tendo a oportunidade de trabalhar, estudar ou ficar no campo da inércia. O que queremos? Sabemos, caríssimos, então vamos reconstruir-nos a cada dia que passa. É o convite, entre outras palavras, que este tópico está nos convidando a empreender, lógico, em nosso dia a dia. Temos competência para tanto. Agora nós temos a contribuição de São Luís Gonzaga. Já esse irmão, na instrução dos Espíritos, quis identificar-se. Que bom! Vamos ver então o que São Luís Gonzaga tem a dizer e vem ao encontro deste tema que nós estamos trabalhando. Existe uma pergunta que foi formulada a São Luís Gonzaga. Por quem? Por Allan Kardec. Kardec questiona a esse querido irmão espiritual seguinte: quais são os limites de uma ou mais encarnações? Resposta desse irmão espiritual: a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isto se entende um envoltório que constitui o corpo físico, ou seja, a carne e o osso, que todos nós nesse momento estamos tendo como oportunidade de ascensão espiritual em um campo fisiológico, pois a materialidade desse envoltório diminui, vai tornando-se mais tênue à medida que o espírito que purifica-se. Caríssimos, São Luís Gonzaga veio reiterar o que nós estamos buscando construir até o presente momento. Apenas então somente depende de nós sermos os construtores, os artífices da nossa felicidade e do mundo, aonde quer que nós estejamos, nos diversos reinos, tratando bem o princípio inteligente que está no reino mineral, tratando bem o princípio inteligente que está ali, naquele vaso enorme, reino vegetal. Por que não dizer os gatinhos, os cachorrinhos? Eu adoro quando estou numa casa espírita e entra um assistido com um cachorrinho no colo, ou às vezes entra um gatinho. Tem uma casa que eu trabalho à noite, lá em Camba do Serra, tá bom da Serra, domingo à noite, 19 horas. Na recepção do centro sempre tem um gatinho do vizinho. Por que ele gosta de lá? Ninguém sabe, caríssimos. Entre aspas, não sabe, né, querida irmã? O que nós não enxergamos na matéria, na fisicalidade, não significa que no mundo espiritual ali não esteja queridos outros seres também habitando esse princípio inteligente do reino animal, ali em conjunto com aquele gatinho, atualmente no mundo físico, buscando a sua evolução em princípio inteligente para que torne-se um dia um ser do reino hominal. Assim sendo, caríssimos, é o convite que até agora nós estamos buscando desenvolver e que foi há pouco também desenvolvido pelo São Luís Gonzaga. E é só que nós estamos falando. Sabemos respeitar e interagir com todos os princípios inteligentes criados por Deus, porque Deus quer a felicidade de todos os seres para a eternidade, desde os que nunca erraram até aqueles que nunca estão acertando. Deus não tem pressa, então quem errou vai ter que pagar. Tá certo, tá tudo certo. Plante uma energia contaminatória, disse o Rabi, tá tudo certo. Então, esforçar-nos para que não erremos. Não reincidamos em erros do pretérito. É o convite deste tema, caríssimos.
Será que esta obra, a quinta obra da codificação kardeciana, publicada lá nos idos de 1868, em sua primeira edição, O Céu e o Inferno, pode algo trazer para a nossa conscientização? E vou retificar. Os espíritos soprando aqui no meu ouvido, não é a última obra da codificação kardeciana, não, é a quarta. A quinta é a Gênese. O Céu e o Inferno é a quarta e foi publicada em 1865, não é 1868 não. Retificando, correção, tá certo? Vocês me perdoam, né, caríssimos? O que vem a dizer nosso querido irmão Allan Kardec, que vem no encontro da nossa temática, lá no seu capítulo 6, item 21, caríssimos, diz ele: de acordo com as palavras do Evangelho, com a lógica e a mais rigorosa justiça. Ah, que palavra transcendente! O homem é o resultado sim de suas obras durante esta vida e após a morte. Então sim, os nossos parentes que lá estão na dimensão espiritual e que nós não estamos enxergando nesse momento, são o resultado dos seus esforços empreendidos. E nós, quando lá voltarmos, também seremos o resultado dos nossos esforços empreendidos ou não, postergados ou não. Mais uma vez, temos, a partir deste momento, a certeza de que depende apenas e tão somente de nós acelerarmos o processo da nossa felicidade e dos que estejam ao nosso redor. É o que convida agora o codificador Allan Kardec neste capítulo 6 e item 21 da obra, a qual nós conhecemos por quarta, como eu disse, O Céu e o Inferno. Vamos voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, o tema mater que nós estamos trabalhando, o carro-chefe do nosso bate-papo fraterno. Vem o codificador junto aos amigos espirituais, ainda lá o amigo que não quis identificar-se com o pseudônimo, afirmar-nos: é necessário, caríssimos, olhar para os deveres que nos são impostos no nosso dia a dia e para as consolações e compensações que obtemos, pois então assim veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores transitórias, passageiras. Certa vez Chico Xavier estava se queixando muito junto a Emmanuel do problema que ele tinha no olho e outras mais dores, que ele não podia externar às pessoas. Como ele externar com tantas pessoas que atravessavam a madrugada 7 dias da semana em suas atividades mediúnicas? Aí vem Celina, a mensageira direta da Rosa Mística de Nazaré, que esteve na capa do nosso slide de hoje, Maria de Nazaré, dizendo: Chico, Maria pede para lhe dizer que tudo passa na vida. Então as dores são transitórias, mas a felicidade, o amor, a caridade é para a nossa eternidade. O que queremos gozar no futuro? Infelicidades ou felicidades? Bem-aventurados sejam os que já estejam esforçando-se para tanto, sendo duplicadamente tolerando as benesses que estejamos construindo no nosso dia a dia. Foi o convite agora deste slide que acabamos de passar. Sentimento de aceitação sem revoltas devemos empreender no nosso dia a dia. É o que estamos falando, entre outras parábolas, caríssimas, com os nossos queridos parentes desta encarnação, de outras mais. Porque um dia reencontrarmos-nos por meio da reencarnação, ou até mesmo no mundo espiritual. O que teve começo, lógico, um dia terá fim em um mundo da fisicalidade, da terceira dimensão. Devemos orar e vigiar para que não incorramos em erros do pretérito, para que não desperdicemos a atual e ímpar oportunidade ascensional de aqui estarmos reencarnados. Reforma íntima sempre é o reconstruir-se, que também falei, entre outras palavras, ao longo desse nosso bate-papo fraterno. Oração feita com um coração lógico e não adecorada. A conversa sincera com Deus, de preferência sozinhos, em um ambiente fechado, para que a conexão seja mais translúcida e assim o Pai possa atingir-nos dentro da meritocracia que nós tenhamos construído por meio das sucessivas reencarnações. Coragem, caríssimos amigos, ainda vem esse querido amigo protetor afirmando-nos: o Cristo é o nosso modelo, o caminho, a verdade e a vida. Sofreu mais que qualquer um de nós. Alguém tem dúvida disso? E nada tinha do que acusar-se. Quem poderia acusar algo que ele tenha feito de errado, de malévolo, ou ser que seja, em qualquer reino? Nada ele fez. Enquanto tendes, cada um de nós, a espiarmos o nosso passado e de fortalecermos o presente, para que o futuro seja os alicerces por nós aqui desenvolvidos
Repita de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada de preferência no anonimato. Bem-aventurados somos todos nós que assim executemos essas transformações imprescindíveis que as coloquemos em prática no nosso dia a dia, porque o momento assim pede. Olha o que acontece no mundo: guerras, corrupção, mentira, fome e outras mais mazelas que temos aí como informação de que está acontecendo. Sede pois pacientes, caríssimos, sede cristãos. Isso resume todo o objetivo do real, verdadeiro cristão, e o objetivo cristão e consequentemente espírita em uma e mais encarnações, aonde quer que esteja. Será que essa querida irmã espiritual Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, lá na obra intitulada Vida Feliz, pode agregar algo ao tema proposto que nós estamos aqui trabalhando? Sim, assim vem essa querida irmã que um dia foi freira, em uma de suas encarnações, a afirmar-nos que a vossa paciência, caríssimos, é a virtude que nos auxiliará na conquista dos bens do nosso corpo, da alma e, consequentemente, da sociedade, onde quer que nós estejamos, das duas dimensões da vida. Continuava dizendo, ela ensina a técnica de como se deve aguardar, se desenvolver a paciência, a resiliência, quando não se pode ter imediatamente o que nós desejemos. Jamais nos irritemos, onde quer que nós estejamos. A paciência auxiliar-nos a, e muito, a vencer os nossos desafios de programações encarnatórias, das anteriores e das futuras, que empreendamos esses benefícios para o nosso próprio benefício. E o querido Emmanuel, que foi mentor de Chico, também algo tem a dizer a respeito, agregando-se ao nosso tema. Sim, vem dizer Emmanuel o seguinte, caríssimos: entendendo-se a paciência, a maneira de ciência da paz. Olha como foi profundo e cirúrgico Emmanuel. Não procures a paz à distância, de vez que ela reside em cada um de nós, buscando reconstruirmos a cada dia que passa. Será que André Luiz, não agora pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, mas sim pelas mãos desse ser que ainda está encarnado, Carlos Bacelli, lá no estado de Minas Gerais, muito trabalhando em prol do cristianismo e da doutrina dos espíritos, nesta obra intitulada Irmãos do Caminho, pode algo nos dizer a respeito? Lá no capítulo, por exemplo, intitulado Conclusões Lógicas, sim, vem dizer André Luiz que não reclame da cruz que nós estejamos carregando, não, caríssimos, pois sem ela é provável que nós não tivéssemos com quem nos apoiar, nos agarrar. Para o que, caríssimos? Mesmo que em passos lentos estejamos caminhando para frente e assim avancemos com segurança, não posterguemos o que precisamos aqui nesta atual encarnação, desenvolver, concretizar, findar de uma vez por todas, para que sejamos felizes nas próximas e sucessivas reencarnações. Também gosto de trazer Irmã Sheila, que muito trabalhou com o Chico Xavier lá no século XX, nas décadas de 50, 60, nas sessões de materialização. O que pode dizer essa querida irmã? Que, semelhantemente a Joana de Ângeles, também foi freira. Aqui deixamos uma de suas encarnações lá na França, onde foi ali codificada a codificação kardeciana. Santa Joana de Chantal também um dia foi Irmã Sheila. Ela vem nos dizer o seguinte, amigos caríssimos: olha o que diz ela: toda subida se fizer mais difícil, olha o que devemos fazer, façamos uma pausa, para que assim nós possamos adentrar ao santuário silencioso do que? Da conversa com Deus, da prece, da oração sincera e genuína cristalina. Porque se assim o fizermos, sentir-nos-emos sim com a presença dos amigos espirituais, não só os nossos mentores, os nossos parentes dessa atual encarnação e de outras mais, como também outros mentores de outras reencarnações pretéritas, sempre chega trazendo no plural o objetivo que vamos construir no nosso dia a dia. E nessa imagem da simplicidade, da humildade, pergunto-vos, caríssimos, será que temos que ter muito para muito útil ser ao universo de oportunidades da caridade e da fraternidade? Não, aqui está um exemplo. Os povos indígenas e outros mais que sabem viver na simplicidade, vivem muito mais no campo físico, sabem dar valor ao sono físico, à alimentação, à ingestão de líquido, coisa que muitas vezes no acelerar-se do dia a dia nós assim não conseguimos cumprir. E eles vêm nos convidar dentro dessa imagem da simplicidade para que assim também
tenhamos essa paciência, saibamos trabalhar a dor, saibamos entender o processo de Deus neste momento de luto. Foi o tema que nós trabalhamos, embasado no capítulo 9, item 7, nas instruções dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo, caríssimos. Esforçarmos para tanto. E se fecha esse nosso bate-papo fraterno, porque se faz sério o horário, caríssimos, deixando de ser a imagem desses seres que muito contribuíram conosco, sim, com a ajuda da inteligência artificial. Convido-vos para que questionemos diariamente o que estamos fazendo para valer a pena tudo o que eles deixaram aqui materializado no campo do intelecto e no campo da moral, para que assim também nós esforcemos para ser um dia como eles, espelhos do universo, porque onde quer que eles forem realocados por meio da reencarnação nas muitas moradas da casa do Pai, serão úteis ao universo. Nós estamos sendo úteis, caríssimos, questionemos a tanto, porque assim bem-aventurados sejamos nós, que assim empreendamos as nossas reformas íntimas e façamos como eles, aqui estamos convidando a fazer. E o fundo lá da imagem do universo, o universo de oportunidades de acelerarmos o nosso processo evolutivo e reencarnarmos em degraus evolutivos mais avançados, como citei lá, capítulo 3, item 4 desta obra, que estamos trabalhando como carro mestre. E assim, caríssimos, vou convidar a irmã para que nesse momento final das vibrações, já agradeço na presença de cada um de vós, que possam ter êxito em suas cartas que desejam recebê-las em breve. Se não for dessa vez, caríssimos, afirmo-vos, continuem tentando. Seja nesta casa onde esteja mais próximo de suas residências. Assim fiz, meus parentes fizeram e deu certo. E para que potencializemos isso ainda mais, que sejamos bons, caridosos, oremos mais e vigiemos mais, empreendamos a reforma íntima. Tudo isso potencializar-se-á e muito para que a conexão límpida e cristalina do telefone que troca de lá para cá, nós recebamos com mais integralidade. E assim fiquemos felizes que eles estão se esforçando para tanto e nós devemos nos esforçar, porque é assim que haveremos de caminhar frente ao tema que aqui trabalhamos e frente à proposta do Irmãos da Nova Era, aqui a cada um de nós, sempre de portas abertas para que reconstruamos consciencialmente e consequentemente moralmente em nossa caminhada evolutiva. Lembra que eu disse? Convidá-los para que se inscrevam no meu canal e assim possamos compartilhar temas transcendentes onde quer que nós estejamos. Muito obrigado, caríssimos, uma ótima semana, já que estamos no início da semana, hoje é segunda-feira, uma ótima encarnação a cada um de nós e até uma próxima oportunidade, caríssima irmã. Aqui estou devolvendo o microfone para a irmã e boa vibração e bons atendimentos na sequência. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Então, vamos agora para a nossa parte final, né? Encerrarmos, onde nós vamos unirmos, doarmos o nosso amor. Amor esse que será transformado em vibrações, amparado pela espiritualidade de Deus. Vibremos pelo planeta Terra, vibremos para todos os locais que se encontrem em harmonia, em guerra, que a paz, o amor possa se estabelecer nesses locais. Vibremos pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para que façam um trabalho de amor, de dignidade, de honestidade. Vibremos pelos nossos doentes, principalmente por aqueles que se encontram nos hospitais, que recebam essas vibrações de saúde, que suas dores possam ser amenizadas, que a cura possa ser operada de acordo com o merecimento desses nossos irmãos. Vibremos pelos nossos velhos, idosos, principalmente por aqueles que se encontram nos asilos. Vibremos pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, principalmente por aqueles que se encontram nos caminhos dos vícios, das drogas, da bebida, que possam estar se libertando desses males. Vibremos por todos os orfanatos, vibremos pelos nossos irmãos de ruas. Vamos nesse momento vibrarmos por todas as casas de oração, principalmente por esta casa pela Nova Era, que trabalha com tanto amor, com tanto carinho, que nos recebe de portas abertas. Que vibremos pelos trabalhadores de Nova Era, presente e ausente. E nesse momento vamos mentalizar o nosso lar, vibrarmos pelos nossos entes queridos que lá se encontram, que todos os ambientes sejam higienizados, amenizados, que a paz, o amor, a saúde lá se estabeleçam, sem constrangimento nenhum,
vibremos por nós mesmos e deixemos no centro dessa sala vibrações para que a espiritualidade possa levar o que se faça necessário. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a presença de todos, permaneçam sentados, que vão caminhar vocês para os passos, tá bom? E que possam ir em segurança até nossos lares.